Estamos de volta com o Bastidores do Poder e agora a gente traz aqui para conversar conosco e com vocês, obviamente, o Márcio Bevenuti. Ele é diretor regional do Sinduscom e vai poder falar para a gente o que está acontecendo. Ele estava me falando aqui no intervalo que é um tripé que sustenta a construção civil: mão de obra, material e financiamento. A mão de obra está ok, o financiamento nunca teve tão baixo, mas o material, minha Nossa Senhora. Bom dia, Márcio. Então conta pra gente como é que, o que significa isso quando você tem um tripé meio manco. Bom dia, Zezé. Bom dia, Rose. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Bastidores do Poder, Bandeirantes. Sempre, final de ano, a gente vem aqui para dar um balanço, né, Zezé? Obrigado pelo convite. Zezé, realmente a construção civil se baseia nesse tripé, né? É uma história de um ano, uma história longa, que tem uma das pontas com problema e duas sanadas hoje, né? Você quer que eu comece por qual? Olha, a que for mais fácil pro ouvinte começar a decifrar junto conosco esse quebra-cabeça e do que está acontecendo com o mercado e tudo mais. Ok. Vamos falar, começar para... As circunstâncias são da pandemia, né? As três, na realidade. A pandemia esse ano afetou quase todos. A construção civil, ela foi muito pouco afetada, pelo seguinte motivo: ela continuou funcionando, então as obras não pararam, elas continuaram em atividade durante o ano de 2021 todo. Fizemos muitos planejamentos para que não atingissem o problema da doença dentro dos canteiros de obra. Isso foi um sucesso, porque nós tivemos um índice muito baixo. Fizemos um controle, viu, Zezé, Rose, de 35 mil funcionários todos os meses durante essa pandemia, na construção civil. 35 mil funcionários, nós tivemos 0,044% de mortes na construção civil nos canteiros de obra. Um número baixíssimo. Então isso foi um sucesso, foi um treinamento, foi qualificação, foi pedido para trabalhar com o mínimo de pessoas em obra, sempre na preocupação do equilíbrio, de que houvesse obra e o mínimo possível de doença. E nós atingimos esse objetivo. Então esse tripé da obra foi muito bem controlado. O tripé, o outro do material, foi um desastre, né? Por quê? Porque as indústrias pararam, né? E as indústrias, já há algum tempo, elas estão começando a trabalhar sem estoque, porque... As indústrias, você diz a indústria do cimento, a indústria do ferro. Que indústria foi a mais afetada, assim? Isso, são as indústrias que fazem os materiais das obras, a indústria dos materiais, né? As mais afetadas foram cimento, alumínio e ferro, chegando a índices de até 80% em um ano, né? Incontroláveis, porque primeiro os estoques abaixaram, o número de funcionários se limitaram dentro das indústrias e são poucas as indústrias nessas áreas, né? Muitas poucas indústrias que fazem alumínio, ferro e aço. Então, chegamos a índice até quase 80%. O Sinduscom tentou trabalhar muito com essas indústrias e conseguimos, lá pelo mês de junho, julho, que eles parassem os aumentos e fizemos um acordo
verbal que está funcionando, então a tendência até o final do ano é que não, o aumento do material seja praticamente zero, né? Esse ponto foi muito importante. Márcio, só te interrompendo um pouquinho, uma vez que essa indústria ela parou, ela também teve prejuízo, porque não é possível, né? Ou ela conseguiu elevar o preço de uma tal forma que aí ela compensou a quantidade perdida pelo preço, tanto que subiu no preço. Zezé, aconteceram, esse ano as mudanças foram muito rápidas. Na construção civil, você deve ter visto isso dentro da tua casa. Quase todo mundo viu, né? O quê? A indústria de aumentar o seu telhadinho, de fazer a churrasqueira, de fazer o estacionamento, de fazer o home office, de fazer o homeschool dentro da sua casa, foi um sucesso, né? Então, alimentou a venda desse material muito. E qual ponto na economia muito interessante, Zezé? Por exemplo, vamos pegar um produto tipo quartzolite. Não estou fazendo propaganda para você ter um exemplo. Ele vende 70% desse que é básico na construção civil, ele vende 70% no varejo. Então, a lojinha lá no varejo, pequeno comércio, ele passa um saquinho desse de 10 para 20 e o cara que precisa 2 sacos vai lá e compra. Ele não deixa de comprar porque ele precisa fazer aquela casa. Para ele, não aumentou nada o material. Se aumentou 50%, 60% de um saco de cimento, ele gastou R$100 a mais, né? Agora, na indústria da construção civil, nos prédios, isso foi um caos, né? Porque então, isso que eu estava pensando. Eu vejo muita propaganda, aqui em Barão tem, do pessoal vendendo, né, as coisas na planta. Como é que você calcula o preço diante de um negócio desse? É um grande problema, né? Um grande problema. O que aconteceu? Com isso, entrou o terceiro tripé aí, que é o financiamento, né? Nós nunca fomos tão beneficiados com juros tão baixos em financiamento a longo prazo, né? Então, o brasileiro tem uma ideia de comprar um imóvel não pelo valor do imóvel, pelo valor da prestação, né? Então, vamos supor, um imóvel que você comprava por um valor X e pagava R$1.000, em um ano, se ele comprasse um ano depois, esse R$1.000 virava R$550, R$600. Caiu a taxa violentamente. Uhum. Com isso, o que aconteceu? Agora, a máquina, para você entender, vocês entenderem a máquina. Com isso, o que aconteceu? Aconteceu que os estoques que estavam com as construtoras começaram a ser vendidos, né? E os preços estavam muito baixos, o preço dos imóveis. Aumentou o preço dos imóveis, as construtoras venderam os estoques e começaram a comprar novos terrenos. Então, houve uma explosão de lançamentos nesse ano, né, em todo o Brasil. Para vocês terem uma ideia, em matéria de lançamentos, o Sinduscon faz pesquisas, o número de procura para imóveis esse ano aumentou 50%. Aquela pessoa que vai no stand de venda para ver um imóvel para ser comprado. A notícia boa para a nossa região, né, Zezé? E hoje, os telespectadores e ouvintes da Bandeirante, Campinas se tornou a segunda cidade do Brasil em financiamento bancário. Primeira cidade é São Paulo, a segunda é Campinas. Virou um polo de venda, a região de Campinas, maravilhoso de venda.
Essa foi Então, a parte mas positiva do deixe-me ano. só, por falar em financiamento, eu quero entender como essa realidade se dá, Márcio. Porque é o seguinte, a gente teve, no início do ano, a gente estava aí com uma taxa de juros de 2%. Né? E isso começou a mudar, essa realidade teve de ser mudada em função da inflação que começou a subir, sair aí da margem de projeção do governo, do limite projetado pelo governo, e a gente tem expectativa de chegar agora, essa semana, a 9,25 a taxa de juros. Bom, de 2 para 9,25 é uma diferença enorme, mas as taxas para financiamento de imóveis ainda assim continuaram baixas, mesmo com os juros, o Copom subindo os juros? Bom, Márcio, eu quero complementar a pergunta da Zezé, porque o que eu tenho ouvido de quem está querendo comprar imóvel é de que está difícil adquirir imóvel, principalmente por conta dos juros altos. Então, os juros do mercado imobiliário está diferente dos juros bancários, da história dos juros? Zezé e Rose, é um pouquinho diferente. Como os juros é a longo prazo, quando você falou 2% aí, juros caros do ano passado para financiamento imobiliário girava em torno de 11% ao ano. Esse era os juros caros. Né? Então, de 2% ao mês para 11% ao ano, né? A diferença é grande. E desse 11% ao ano, nós chegamos até bancos privados esse ano a fazer taxa de 4,5% ao ano, desculpa. Então, de 11 para 4,5, isso representa metade do valor da prestação, mais ou menos, a longo prazo. É muita diferença. Ainda continua a prática dessa taxa de juros para a construção? Não continua, ela está crescendo, né? Ela do 4,5, do 11 foi até o 4,5 mais baixo. Hoje, em mercado, se encontra uma média de 5,5% a 6% ao ano, né, que ainda é uma taxa baixa. Mas, na prestação, ela representa um aumento de 20%, 25% do que era 4,5% a mais. Aumenta 2%, mas representa, às vezes, 20% no valor da prestação. Né? Tá. Agora, Márcio, qual que é o perfil? Você disse que Campinas se tornou o segundo maior polo de financiamento. Quem que está comprando imóvel? Classe média? Qual que é o perfil desse comprador? Normalmente, viu, Rose, o perfil não é de Campinas, normalmente é um perfil nacional, ele anda, para mim, praticamente do mesmo sistema. Primeiro, porque as grandes construtoras, é levado essa venda pelas grandes construtoras que estão nas grandes cidades do Brasil. E Campinas é considerada uma grande cidade de financiamento por ser a segunda. Quando baixou os juros a 4,5%, a venda explodiu no Minha Casa Minha Vida, hoje verde amarela. Explodiu nos imóveis de 45, 50, 60 metros. Tá? Com a subida até 6%, essa demanda de imóveis de 45, 60, virou o aumento para os imóveis de médio e alto padrão. Né? Que é um número muito grande de venda. Para vocês terem uma ideia, né, quando Lula lançou o Minha Casa Minha Vida, ele lançou um sonho de financiar 1 milhão de imóveis financiados em 4 anos. De setembro de 2020 a outubro de 2021, ou seja, nesse último ano, foram financiados 880 mil imóveis. Praticamente, a projeção que o Lula fez para fazer em 4 anos
nós vamos fazer, provavelmente no ano de 2021, vai bater 1 milhão de imóveis financiados. Agora, Márcio, assim, o que você, quando você olha em perspectiva o próximo ano, como é que você vê para essa classe mais pobre e também para a classe média? Como que você vê a situação? Vai ter opção, não vai ter opção? O pessoal vai estar com medo, não vai estar com medo? O medo, né, Zezé, é um grande problema, a insegurança da compra, porque não é uma compra que você faz ali que está acostumado a pagar em 10 vezes uma viagem, e em 10 vezes você paga, é um pagamento de longo prazo. Então isso assusta, porque a insegurança do emprego. Nós temos 2 fatores negativos para 2022 muito fortes, né, que a construção civil tem muito medo. Um é a inflação, ele vem mais lento para a construção civil, como vocês estão vendo, mas ele vem, né? Não tem jeito, ele vai chegar. O PIB da construção civil tem uma projeção de 9% positivo para 2022, é muito alto ainda, porque também não é de pequeno prazo, uma obra dura 18 meses, né? Então, uma obra que começa hoje, ela vai ter serviço para todo mundo pelo menos dos 18 meses seguintes, né? Então, é praticamente uma estabilidade. Agora, a inflação é um problema. E o segundo problema maior medo é a eleição, né? Que as leis vêm aí, as coisas começam, a inflação começa a aumentar, começa a se criar problemas, né? E dentro, eu não sei se eu consegui responder para a Rose, essa mudança que a gente procura atingir Minha Casa Minha Vida, o Verde e Amarela, é um projeto social que a gente sempre precisa nunca esquecer. O que nós fazemos, né? Aqui em Campinas, a gente tem um trabalho, o Sinduscon tem um trabalho muito forte junto com a prefeitura, né? A gente não é um trabalho curto, estamos fazendo um trabalho há 4 anos, tentando mudar as leis, tentando facilitar principalmente os projetos sociais. E estamos trabalhando junto e estamos tendo resultado. Por exemplo, foi aprovada agora a lei do ex, que a gente conseguiu que nos corredores da cidade, onde tem transporte público, os prédios necessariamente não precisam de vagas de garagem. Pois é, Márcio, é isso que eu ia te perguntar, porque uma das questões, quando essa lei foi aprovada, nós chegamos a entrevistar o pessoal daqui, assim, a gente entende o conceito de você fazer apartamentos sem garagens para poder baratear o custo, mas desde que você tenha um transporte adequado para poder oferecer para essa pessoa. O que vai acontecer? Quando ela não tem um transporte adequado, ela vai comprar o carro dela e ela vai jogar esse carro nas ruas, né? Como que vocês... E aí o presidente da Coab, o Arli, falou, mas São Paulo já é uma tendência mundial, prédios sem garagem, São Paulo já está adotando e tal. Eu acho que tem que ser claro que o transporte público ele sempre precisa ser valorizado, mas para que a população possa usar, ele tem que ter qualidade, ele não tem que ter atraso, ele não tem que estar superlotado, que não é a nossa realidade. Ao promover essa aprovação de prédios sem garagem, isso não acabou fortalecendo só o setor produtivo para poder vender mais? Você acha que nós não teremos um problema futuro de pessoas colocando carros nas ruas, depois os ônibus não conseguindo passar porque as ruas são estreitas? Como que foi essa negociação? Rose, eu acho que a lei do mercado funciona muito forte nesse sentido. Quando a pessoa vai comprar um apartamento, se você não colocar nenhuma garagem e ele quiser comprar um apartamento com garagem, não vai conseguir vender, né? Então não é que não é a possibilidade de não ter garagem, é a possibilidade de que seja feito equilíbrio na lei do mercado. Porque se você lançar apartamentos sem garagem,
e você tiver um carro, você não vai comprar. Você não vai comprar um apartamento. Mas, na prática, hoje, a mudança de comportamento dos jovens é muito grande, principalmente em cidades grandes como Campinas. Hoje, o jovem não está muito mais interessado em comprar um carro, comprar aquele carro zero. Ele está mais interessado de morar perto da onde ele trabalha, ele está mais interessado de que a escola seja no mesmo bairro. Então, é uma tendência de que a gente tem que trabalhar junto para ajudar essa parte social. Não tem valor nenhum você construir um imóvel com garagem a 14, 20 quilômetros da onde a pessoa trabalha. Há 4 anos atrás, a gente conseguiu mudar que Campinas pudesse ter projetos sociais na cidade inteira. Isso foi a primeira vitória. Antes não podia. Você tinha que construir Minha Casa Minha Vida lá no 14, 20 quilômetros. Hoje nós temos que mudar as... Márcio, eu lembro dessa lei, e quando foi na época do Jonas, que aprovou, e o conceito era construir imóveis populares perto do trabalho das pessoas. Justamente você geraria menor impacto na questão do transporte e uma série de questões. Desde que essa lei foi aprovada, você sabe me dizer se teve empreendimentos aprovados em locais como perto do Alphaville, perto da Nova Campinas, perto do Gramado? Houve empreendimentos populares nestes locais? Olha, os empreendimentos sociais, eles têm uma tendência natural pela lei da oferta do terreno e preço. Com isso, não é só fazer a lei. Você precisa criar possibilidades para que esses prédios sejam feitos em todos os locais. Vou dar um exemplo. O centro. Né? O centro, o Sinduscom amanhã vai participar, inclusive na Câmara, tem um projeto de revitalização do centro. Precisa colocar projeto social no centro. O que é colocar projeto social no centro? Precisa dar incentivos para que se construa no centro. Se aumente índice, se aumente para que o valor do preço do metro quadrado ele caia. Precisa incentivar para que aquelas áreas que às vezes a gente pensa que os vazios urbanos são só lá fora, nós temos vazios urbanos de estacionamentos há muitos anos no centro, que esses terrenos poderiam ser incentivados para fazer projetos sociais nesses locais. Tem muitos terrenos, né? Mas tem que ser um trabalho junto, tem que ser um trabalho, no caso, prefeitura, tem que ser um trabalho de sindicatos, tem que ser um trabalho da imprensa, ajudar a incentivar que essas leis sejam transparentes e que sejam objetivos e que atinjam essa população, inclusive para que alguns projetos sociais de aluguel, que a própria prefeitura possa construir prédios para que, incentivando, seja vendidos para projetos sociais no centro. É uma ideia bacana. Assim, eu ouço, né, esse discurso, assim, Márcio, e a coisa que eu acho que é mais necessária, que o governo tem mais que investir, antes de qualquer coisa, é transporte público. Assim, esse governo, a gente tem os governos, tem essa história do BRT, que está aí indo para os seus, acho que 15 anos, que o BRT é uma promessa, e tomara que esse ano seja de fato entregue, né? Mas qualquer coisa que você queira fazer, você primeiro trabalha com transporte público. Essa é a minha opinião. Assim, eu li bastante sobre isso, sabe? Dos países, de uma maneira geral, quando eles querem induzir o crescimento de uma área da cidade, quando eles querem induzir uma política, a primeira coisa que eles fazem é dar esse norte. Mas eu sinto que no Brasil é uma coisa diferente. É sempre jogando a responsabilidade sobre o cidadão. Eu acho, por exemplo, que muita gente, se tiver um apartamento barato,
sem garagem, ainda que ele tenha carro, ele vai comprar e vai deixar o carro na rua. E eu acho que isso vai virar uma loucura, assim, para aquelas ruas no centro da cidade, super estreitas, sabe? Meu Deus, aquilo ali é um inferno. É um inferno. E você tem razão quando as pessoas falam que elas querem morar perto de onde elas trabalham, justamente para não ter que enfrentar um transporte público ruim. Porque, tipo, você vai para a Europa, as pessoas não fazem tanta questão de morar perto do trabalho. Sabe, porque tem um metrô que funciona, tem ônibus que funciona, e elas moram longe, moram no subúrbio, na boa, porque o que elas precisam, elas têm. Agora, aqui no Brasil, eu acho que é tudo assim, sabe? É uma coisa que começa penalizando o cidadão. A gente conversou aqui com Arli, todo mundo, pô, mas vocês querem privilegiar os carros, é isso? Tem que ter garagem, sabe? Assim, ridicularizando uma fala que não tem nada a ver em privilegiar carro. É privilegiar as pessoas, dando o que elas precisam para poder não ter carro e sendo opção para qualquer pessoa. Não quero ter carro, quero andar de metrô. Eu, por mim, eu andaria de metrô minha vida inteira. É horrível dirigir, né? Então é isso que eu acho. Mas olha, uma coisa que eu queria ver com você é o seguinte. A gente, nesse primeiro ano aqui de gestão Dário, da última vez que nós nos falamos, você falou que a gente estava avançando nas questões ali da Secretaria de Urbanismo, que sempre foi muito criticada pelo setor construtivo, pela demora, sabe? Assim, o povo cobrava propina na cara dura, né? Tudo isso. Como é que está a relação hoje da produção com a Secretaria de Urbanismo? Zezé, eu primeiro quero te parabenizar aí, que você tem razão. O transporte público é o primeiro que tem que ser feito. O maior exemplo é Curitiba. Curitiba é uma cidade europeia, é um exemplo para todos. É uma cidade que até as ruas são, quem conhece sabe que elas não são retas, elas são em curvas, e veio um arquiteto, entre parênteses, aí vou dizer maluco, e traçou uma linha horizontal no meio desses círculos todos e deixou ela reta num transporte viário, cortando a cidade de fora a fora. Eu não sei se você sabe, talvez para explicar é difícil, mas é super interessante que esse transporte viário nessa linha principal, os edifícios também têm que ser construídos do mais alto para o mais baixo. Então, os mais altos estão perto dessa linha viária. Então, até de barulho. Então, é o seguinte, uma pessoa que mora nessa linha, ela tem possibilidade de ter menos carros. Conforme vai se afastando disso, a lei vai mudando e vai obrigando a ter vagas. Não é dizer que é vaga zero na cidade inteira, é um sistema planejado. Infelizmente, Campinas, a gente eu cheguei em Campinas em 1975, a gente não lembra uma avenida que foi feita, né, nova, um viaduto, né? Então, realmente... Eu me lembro, assim, para te falar a verdade, eu lembro ali do Joá, né, o túnel, viaduto eu não lembro. A Mackenzie, né, Zezé? Eu acho que a Avenida Mackenzie, ali de Souzas, né? Ligando só mas é muito pouco. Mais com o centro, mas muito pouca avenida, muito mas não é planejado. Oi, Rose? Abre por conta. Tá me ouvindo? Tô. Vocês estão me ouvindo ou não? Estamos. Sim, agora estou. Então, tá, na verdade, eu lembro da Mackenzie também, que foi aberta, tal, mas é assim, não é uma cidade planejada que você diz assim, nós vamos crescer para esse lugar e ali nós vamos ter isso, ter aquilo outro, né? Na verdade, chegam os condomínios e aí você vai abrindo as estradas, mas nem sempre o suficiente como tinha. Agora, eu acho que
agora, Márcia, eu acho que até começa a se discutir um modelo de urbanismo, mas ainda não é aquele modelo que a gente pensa a cidade para daqui 30, 40 anos. E é isso que a gente precisa começar a pensar, né? Então, Rose, começando a responder agora a pergunta da Zezé quanto ao municipal, né, governo municipal. Eu acho que realmente o governo municipal, o estadual e o federal precisam contribuir mais, né? Não só o municipal, né? Nós vamos na cidade de Campinas, às vezes abandonado. Quando eu falei de centro, né, a gente precisa que seja incentivado. Se tem terrenos municipais, eles precisam fazer talvez PPPs para incentivar projetos sociais, né? Nas construções aí que a Rose está falando, na parceria com a prefeitura, não é ideal, mas nós estamos crescendo. Eu sinto, pelos anos que eu estou aqui, que começou nos últimos governos, esse crescimento de parceria. Nós estamos estamos conseguindo ser parceiros. A Secretaria de Urbanismo, né, ela sempre foi um problema, não é um problema de agora, né? É um problema que a maioria das cidades tem. Mas como Campinas é muito grande, né, tem um problema muito grande. O Dário, ele está numa conversa aberta, na sequência do que o Jonas fez. Eu me sinto muito à vontade de já começar a poder falar e não ser retalhado. Hoje, antigamente, se você falasse alguma coisa, a prefeitura não te atendia mais, porque você era contra. Nós não somos inimigos, nós somos parceiros. É o que a Rose falou, nós temos que caminhar juntos. Se não caminhar o tripé junto, entrando com as construtoras, entrando com prefeitura e entrando com financiamento, a gente não vai conseguir na construção civil ir longe. E eu vejo hoje uma vontade muito grande dessa mudança. É lenta, não é como a gente queria, mas está sendo feita e eu acho que estamos melhorando muito. As leis estão sendo mudadas, as transparências estão sendo feitas. Agora, tudo que está sendo aprovação rápida, que foi de 1.500, foi para 2.500. Nós precisamos divulgar mais as informações e trabalhar mais juntos. Eu acredito muito nessa parceria de trabalhar junto. Ok. Zezé? Bom, eu acho que aqui está tudo certo. Só para perguntar aqui sobre Campinas, a gente sempre tem aquela matéria todo ano mostrando, foram tantos 1.000 metros de construção na cidade esse ano, já tem lá aguardando aprovação tantos outros 1.000 metros. Você tem esse número aí para a gente, Márcio? Olha, eu não tenho, Zezé, mas a gente começou com o Renato uma promessa dessa transparência. Ele deixou aberto e quem começou a fazer isso com a gente foi a Carolina, que hoje é a secretária. Eu acredito que em 2023 nós vamos ter esse número. Esse número é muito importante. A transparência dos números de entrada, não o número, mas do que entra, o que aprova, né? É mais importante do número que aprova. A gente medir, né? Todos os lugares hoje, eu sou professor universitário. Agora o aluno mede o professor. Ele mede o professor e avalia no final do ano o que ele foi bom, o que ele foi ruim, aonde ele está errado, aonde ele era bom na cadeira, a transparência, como ele se conduziu. Eu acho que o órgão público precisa também começar a aprender, né, a receber essas avaliações. E eu acho que o Sinduscom tem uma medida muito grande para poder avaliar isso. E hoje, Zezé e Rose, o Sinduscom está fazendo um projeto que chama Sinduscom na Prática. É um projeto, não é curativo, é preventivo. Nós estamos começando a trabalhar com os alunos de engenharia e arquitetura.
Esses vão ser os próximos da qualificação para eles dentro da universidade, da prática, para quando eles chegarem no mercado, eles saberem até como aprovar uma planta, para eles poderem exigir isso, já saindo da faculdade. É uma coisa que é muito importante. Trabalhando junto com as construtoras, a gente vê que o aluno ele demora 2 a 3 anos para se adequar com o mercado. Então, hoje, você vai nas diretorias, estão todos jovens, e esses jovens que vão mudar, eu já fiz minha parte, né? Já contribuí. Eu acho que é passar o bastão, e principalmente para dentro das universidades. Fora do país, na Europa, as universidades são muito juntos com as indústrias e com as prefeituras. E eu acho que é isso que a gente vai conseguir. E outro número interessante, eu não tenho um número assim, a termos de Campinas, eu espero que vou ter, mas um número para deixar muito alegre esse ano de financiamento em dinheiro, para vocês terem uma ideia, nós financiamos esse ano no Brasil o investimento de financiamento de Minha Casa Minha Vida, 200 bilhões de reais. É muito. Muito dinheiro. No ano passado foi 100 bilhões. Então, aumentou 100% em valor em dinheiro, financiamento em um ano de pandemia. Caramba, dobrou. Dobrou, como a construção civil estava parada, né? Então, eu acho que juntos, a Bandeirante, a Zezé, a Rô sempre teve muito aberto para esse diálogo. Eu gostaria que, a partir de 2023, eu puder receber esses valores e mensalmente ir para vocês e dizer, olha, entraram tantas baixa, renda, média, alta, e foram aprovadas tantas. A prefeitura está funcionando. Não está funcionando, eles estão juntos. Isso é o nosso objetivo para 2022. Oba, faremos isso, Márcio. Ô, Márcio, eu quero te agradecer muito pela sua disponibilidade sempre em falar conosco. Te desejar um Feliz Natal, Ano Novo de arrebentar. E nos encontraremos mais vezes, então, em 2022. Um abraço para você, boa semana. Muito obrigado a vocês, Zezé, obrigado, Rose.